pessoal! Estamos aqui de novo pela 15ª vez tentando iniciar essa live. A Joelma já tentou, eu tentei entrar, eu caí, eu entrei, eu saí, e aí agora estamos tentando, pelo meu canal, voltar a falar dessas feridas emocionais. E realmente deve ter muita coisa importante para sair nessa live. Se está tão difícil assim de entrar, é porque tem conteúdo aí importante para vocês. Então chega mais aqui com a gente. Deixa eu mandar o convite para a Joelma, ela já está aqui, eu já vou tentar mandar o convite dela. Emocional do abandono, a máscara do dependente emocional. Tem muita história para contar. Oi, Jô! Te abandonei agora na live. Te abandonei na live, né, amigo? Pois é, tá vendo? Agora fiquei precisando de terapia. Você me abandonou em plena live do abandono. Plena live do abandono, você ficou sozinha na live. Puxa vida, né? É isso aí. É isso aí. É assim que funciona a ferida. Quanto mais a gente tem a dor, mais a gente vai viver a situação para estar dentro dela de alguma forma ou de outra, né? Eu vi você fazendo a introdução também, né? Eu estava falando isso. Eu ainda me confundo que hoje é quinta-feira, que direto no ponto durante um tempão a gente fez na quinta, hoje é terça, aí para se situar ainda está demorando um pouquinho, viu, sua primeira chamada. E é isso, né, Jô? Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar ainda, para reconhecer essas feridas, né? E por que é tão importante falar nisso? Porque primeiro, para eu me curar, para me libertar de uma dor, eu preciso reconhecer ela, eu preciso saber que eu tenho ela, que eu tenho esse sentimento, que eu tenho esse incômodo, né? Então, assim, se você é uma pessoa que tem muito medo de estar sozinho, carrega uma tristeza que não sabe de onde vem, pode ser que você sofra da ferida do abandono, pode ser que você esteja vestindo a máscara do dependente emocional, porque é justamente isso, é o maior medo, né, da pessoa que vive essa ferida do abandono, é de estar sozinho, né? Uma pessoa que ela vai fazer tudo até para agradar os outros, ela vive em função ali de agradar todo mundo, de fazer tanto, de se doar tanto, no intuito de que o outro devolva para ela, né? Aquele que faz muito, mas é que custa caro, né? Tudo aquilo que a pessoa que veste que vive essa ferida faz, acaba custando muito caro porque ela espera algo de volta. Ela doa, ela tem amor, tem tudo, mas ela está doando, esperando que o outro devolva para ela aquilo que ela quer. Tem alguma coisa ali que ela quer. Não é uma doação que é feita de coração, só assim, de forma altruísta para fazer. É uma doação, mas que tem ali uma expectativa de que o outro vai estar ali para ela na hora que ela quer, do jeito que ela quer, para receber algo em troca. Então é importante a gente perceber esse tipo de dinâmica para a gente ver onde a gente está, para a gente ver o que a gente está fazendo, né? Por que você faz o que você faz? Você é uma pessoa que está ali tentando agradar as pessoas a todo custo e às vezes até fazendo coisas que você não está muito afim de fazer, mas só para lá na frente o outro tá ali para você também? Pode ser que você esteja sofrendo da dependência emocional. E se esse é o caso, o primeiro passo para se curar é reconhecer isso, não é olhar para isso com carinho e acolher. Nossa, eu estou fazendo mesmo só para receber de volta. Então, por que você não começa a aprender a fazer quando quer e não fazer quando não quiser? Ah, eu tenho medo de ficar sozinho. Por isso é importante a gente fazer esse tipo de autoanálise e hackeando o nosso sistema e se perceber no meio disso tudo para que a gente consiga se libertar disso. Né, Jô? Dani, com certeza. Uma coisa muito legal que você trouxe, que eu acho que é bom de levarmos em consideração em todos os momentos, não só em relação à ferida do abandono, mas o nosso comportamento, no nosso dia a dia, porque ele diz muito da ferida que a gente carrega. Inconscientemente, nós vamos manifestando alguns tipos de situações, como a Dani mesmo disse, essa de agradar o tempo inteiro, porque na verdade a gente está acreditando que se eu agradar a pessoa, ela não vai me abandonar, ela não vai me deixar, ela não vai fazer com que eu fique aqui nesse sofrimento sozinho, né? E muitas das vezes, o que está querendo te dizer naquele momento? Você tem tanto medo de ser abandonado,
que você se abandona. Por quê? Acabamos fazendo coisas que a gente não queria fazer, vai contra aquilo que a gente tinha vontade, porque a gente quer agradar o outro. Ou seja, esse medo de ser abandonado faz com que você abandone. Automaticamente, o que você vai atrair para a sua vida vai ser o abandono. Então, entende que aquilo que você menos deseja, da forma do seu comportamento, quando você faz para si mesmo, é justamente aquilo que você tende a receber depois. Então, entender o nosso comportamento e saber qual ferida está vibrando dentro do nosso sistema é muito interessante e importante para aquelas pessoas que querem mesmo fazer esse trabalho de autoconhecimento e que querem fazer esse trabalho de acolhimento primeiramente. Porque eu descubro que eu estou me abandonando. Aí vem outro padrão que é a culpa. No momento que eu começo a me culpar, eu vou ter uma maior dificuldade de sair daquela frequência do abandono. Porque eu vou estar mais uma vez me abandonando, porque eu começo a me criticar, a me julgar, a me punir. Então, uma ferida acaba abrindo vertentes para outras dores. Quando nós analisarmos verdadeiramente o nosso comportamento, alguma dessas feridas vão estar em evidência. Se não for da rejeição, vai ser do abandono. Se não for do abandono, vai ser da injustiça. Se não for da injustiça, vai ser da traição. Alguma dessas aí estão gritando no nosso inconsciente e fazendo com que situações aconteçam para a gente parar. Para quê? Justamente para olhar, acolher e ressignificar. Faz sentido isso para você, Dani? Faz muito, é justamente sobre acolher. Lembrando que o acolhimento real só vai existir quando não houver julgamento, né? Porque quando eu julgo que é horrível uma pessoa abandonar a outra, eu, se preciso me colocar numa situação de abandonar alguém, vou entrar na culpa. E aí eu vou continuar me abandonando para não abandonar o outro, percebe? Porque às vezes, para eu estar do meu lado, eu preciso abandonar o outro. Eu não posso, não existe a possibilidade de eu estar ao meu lado o tempo todo e estar o tempo todo ao lado de todo mundo. A pessoa que sofre dessa dor do abandono, que é o dependente, ele se abandona para estar do lado dos outros, para estar ali apoiando todo mundo. Para quê? Para que na hora que ele precise de apoio, ele tenha esse apoio do externo. Ou seja, ele não se apoia, porque lá no fundo tem uma condenação, não posso abandonar, é errado se eu deixar os outros, na hora que eu precisar, os outros não vão estar ali para mim. Então tem um julgamento, tem uma crença aí que ele precisa estar lá para todo mundo, porque aí na hora que ele, olha o enrosco que a pessoa cria. Então na hora que eu precisar, os outros vão estar lá para mim. Então só aí já tem um grande julgamento que normalmente vem lá da criação, de quando é pequenininho, que o pai estava ausente ou a mãe trabalhava muito. Na verdade, às vezes nem foi abandonado, às vezes foi até super protegido, mas recebeu uma atenção diferente daquela que desejava, então sufocou e aí gerou um abandono da essência daquilo que a criança realmente precisava. Então, e aí a pessoa tende a ficar buscando essa atenção uma vida inteira, né? Porque é isso, eu preciso de apoio, eu preciso de apoio. E na verdade, às vezes até parece uma criança, né? A pessoa que vive essa máscara do dependente, parece uma criança. Às vezes a gente vê uns adultos assim, todo atrapalhado, querendo fazer as coisas, não consegue, tudo cai, tudo se enrola. E às vezes até fala igual criança. Por quê? Porque é uma dor que vai carregando desde a infância, que se sentiu abandonado, que não se sentiu nutrido, que por algum motivo ou por outro os pais estavam trabalhando, então não estava ali para ele. E aí vem essa dor do abandono, com essa máscara do dependente emocional, que está sempre precisando de atenção, precisando do apoio do externo. E é o que isso, né? Na verdade, a gente veio aqui para elaborar essa dor. Quem tem essa dor já veio para a Terra no intuito de elaborar isso, de trabalhar isso e aprender a se apoiar. Parar de querer ser o bonzinho que ajuda todo mundo lá fora e ajudar a si mesmo. Porque são pessoas muito capazes, no fundo, que se abandonam para ajudar os outros, para garantir que vai ter apoio na hora que precisar. Sendo que
Não é bem assim que a banda toca, né? Me enrolei muito, que eu fui, voltei, Não, fui dando eu acho volta. legal, Dani, dois aspectos aqui da gente aprofundar um pouquinho mais, para as pessoas também não ficarem na dor, né? Nas nossas lives a gente remete muito esse período da infância e automaticamente a gente faz o link com os pais, né? E não é uma forma de responsabilizar ou culpabilizar os pais. Muito pelo contrário. Porque, como a Dani mesmo disse, em muitos momentos o pai fez o melhor que pôde, mas por algum motivo que a criança já traz aquela ferida, ela vai sentir aquela emoção, aquele sentimento de abandono, mas talvez nunca tenha sido abandonada. Ou seja, não quer fazer esse foco como se o pai foi ruim ou a mãe foi ruim. Não é isso. A questão é, nós precisamos de ir na raiz do problema. E geralmente essa raiz nós vamos encontrar muitas das vezes na nossa fase da infância. Por isso que nós vamos fazer todos os momentos, né? Essa citação dos pais, que aí é interessante as pessoas terem esse entendimento, que não sempre aconteceu esse abandono, né? Do jeito que a gente está acostumado a entender, mas a pessoa sentiu aquela frequência, ela se sentiu abandonada. Então é legal a gente falar sobre isso para as pessoas não ficarem aí na dor, né? Querendo se culpar, se julgar. Nossa, será então que eu fui um pai ruim, uma mãe ruim, ou que meu pai ou minha mãe não gostavam de mim? Não. É esse entendimento que precisa de ser feito, porque às vezes deixou a criança na escola. E aí a criança se sentiu abandonada naquele momento ali. Ou seja, quando nós vamos começando a ficar na fase adulta, não conseguimos curar essa dor de forma tão simples quanto poderia ser, porque nós vamos analisar os fatos da infância com a cabeça e mentalidade que nós temos hoje na vida adulta. Então, se eu falar isso, sua mãe te deixou na escola, você chorou, se sentiu abandonado, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido porque hoje você entende, é super normal. Mas a criança de 5 anos, de 7 anos, de 6 anos, ela não tinha essa compreensão, ela não tinha esse entendimento. Então, aquela ferida que ela trouxe para poder elaborar, para poder trabalhar nessa vida, ela é ativada naquele momento. E quando a vida vai levando a circunstâncias e situações de abandono, isso vai sendo nutrido até que consigamos verdadeiramente olhar a raiz do problema. Encontrei a raiz do problema. É ressignificar. Conseguir entender, conseguir ir lá, olhar para esse pedacinho que estava em dor. Ok, não conseguiu, é porque tem um movimento mais profundo que ainda gera muita dor. E é complicado nós olharmos para nossas próprias dores. O que a gente faz? A gente se sabota. Então, começar a acompanhar esses traços que a gente vai colocando aqui, ser verdadeiro consigo mesmo, porque muitas vezes o primeiro é a negação. Não, eu não tenho essa dor do abandono. Quando nós vamos começando a ver os traços, as características, a Dani bem já disse, a pessoa fala de forma infantilizada, fica ali trazendo lá os lamúrios da vida, as reclamações, e fica muito nesse pedacinho dessa vozinha de criança, né? E faz um drama muito grande para tudo. Possivelmente é a dor do abandono que está gritando. Mas aí, como nós negamos, nós não conseguimos também curar. A cura, ela só tem como acontecer através do processo da aceitação. Primeiro, eu ganho consciência que eu tenho, é um passo. Depois, eu aceito o que eu tenho, é outro passo. Para depois conseguir fazer a ressignificação verdadeira. Aí eu vou trabalhar esse pedacinho da dor. E não quer dizer que eu não vá ser abandonada. Porque se eu me abandonar, eu vou continuar atraindo pessoas que também vão me abandonar ou que farão coisas que vão vibrar em mim a dor do abandono. Às vezes a pessoa não me abandonou, mas como isso está latente dentro do meu peito, eu vou sentir abandonada. Acolher e entender e começar a trabalhar isso internamente, nós vamos verdadeiramente conseguir separar se isso é um abandono ou isso é uma dor minha que está gritando. Faz sentido para você, Dani? Faz muito, né? Essa coisa de acolher, de admitir que a dor tá ali, né? Até porque, assim, né? O nome da máscara, dependente. Aí, quando eu vi aqui, dependente.
Mas aí eu fui olhando os traços, eu falei, ih, tem várias feridinhas aí que tem a ver comigo e tal, que eu conheço essa dor e tal. Então, assim, admitir que ela tá ali, acolher ela ali, resolver a situação com os pais também, né? Porque às vezes a ferida do abandono tá ali porque você ficou internado no hospital quando estava doente, com 1 ano de idade, e ficou essa sensação de que a criança foi abandonada. Então, assim, na verdade, os pais estavam ali presentes uma vida inteira, estavam cuidando de você da melhor forma que conseguiam, mas a criança registrou essa dor, né, como já vem nessa encarnação para resolver isso, então já é colocada desde cedo numa situação para encarar essa ferida de novo e de novo e de novo, até conseguir lidar com ela de uma forma em que aprenda a se apoiar. É lógico que um bebê de 1 ano de idade não vai conseguir se apoiar sozinho, mas, de novo, começar a interpretar. Não, eu estou aqui, está tudo bem, eu estou sendo cuidado, eu estou sendo... tudo que eu preciso vai ser resolvido e entrar nesse fluxo, nessa confiança com o universo. Então, acolher que a ferida está ali, fazer as pazes com os pais, reconhecer que eles fizeram o que eles podiam, da melhor forma que eles podiam, e aprender a amar a máscara também, né? Não ficar com raiva, porque é muita coisa que muitos dos nossos assistidos fazem isso, né? Ah, eu não quero essa criatura, tem que tirar ela daqui, quero afastar quero afastar esse meu aspecto, não aguento mais. E, tipo, não é sobre isso, é sobre você acolher. Tá bom, tá aqui o dependente gritando por atenção, tá querendo manipular todo mundo, tá fazendo um show, tá dando um chilique. Calma, não é assim. Porque o que acontece? Como o dependente tem essa tendência de dramatizar demais, exageradamente, porque quer atenção, de tanto ele ficar perturbando todo mundo, que ele tá com problema, que ele quer atenção, que ele tá com problema, que ele quer atenção, a tendência é que as pessoas abandonem ele, porque não aguenta mais o drama que ele criou. Então ele vai ficar recriando esse abandono até a hora que ele aprender a bater no peito, se bancar, tá ali de boa com a vida, se apoiar, porque aí já nem precisa mais do apoio, mas o apoio vem. Então, é sobre reconhecer, acolher, perdoar a si mesmo por ter feito isso consigo mesmo. Nossa, fiz isso comigo mesmo. Eu estou vivendo esse drama porque o dependente ele tem uma tendência a viver um vitimismo excessivo porque ele acredita que no vitimismo ele vai ter essa atenção. Então ele fica criando história, problema e gerando um monte de situação desnecessária. E aí imagina que uma pessoa que acorda dentro dessa dor, ela se sinta culpada com isso. Então assim, tá bom, eu fiz porque eu precisava dessa máscara, porque a dor de me sentir abandonada era tão grande que eu vesti essa máscara e eu fiquei criando um monte de problema para chamar a atenção, para ter apoio das pessoas de fora. Mas agora que eu já entendi esse processo, eu não preciso disso. Como eu faço para fazer essa mudança? Como que eu consigo baixar a guarda e começar a me apoiar na vida, a fazer as coisas? Eu não sou nenhuma criança, eu sou um adulto, eu já tenho recursos, eu já sei fazer. Se eu não sei fazer, eu aprendo a fazer, eu vou lá buscar meios, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar aprendizado, eu vou buscar ajuda de pessoas que possam me ajudar de verdade. Normalmente, se é uma questão emocional tão complicada, um terapeuta, e não ficar demandando da família, dos amigos que vão lá resolver um buraco fundo que é uma falta que é da pessoa. Eu acredito que a dor do abandono é uma falta, né? Que a pessoa, ela até come, não engorda. Tá sempre, parece uma dor de uma falta, que quer mais, quer mais atenção, quer mais carinho, quer mais isso, quer mais aquilo. E tá sempre ali naquela falta constante, tentando tapar um buraco que não vai ser ninguém de fora que vai tampar. Não tem como encaixar uma coisa que é sua, é um vazio que é seu, é um buraco que é seu, é um apoio que você precisa se dar para caminhar com as suas próprias pernas. E aí, como que eu desenvolvo essas habilidades para caminhar com as minhas próprias pernas? É o grande X da questão, né, Jô? O que você acha? Então, eu quero voltar um pouquinho na sua fala, que me deu um clique aqui. Porque quando a gente fala da questão de aceitação de pai e mãe, é legal também dizer que não é ir lá e bajular pai e mãe se não estiver sentindo a verdadeira gratidão pela vida. Porque o que acontece? Muitas das vezes, o que vai manifestar em nosso sistema é aquilo que a gente vibra. Então, ir
lá se fazer de bonzinho simplesmente com o pai, com a mãe, porque eu tenho, né? Tá muito agora comum falar assim, eu tenho que honrar meu pai, minha mãe. Sim, é verdade, mas a honra, ela se dá no momento em que você agradece por sua vida. Então, é o estado de sentir essa gratidão. Entender que, na condição de humano, né, o pai e a mãe fez o que deram conta de fazer. E é muito comum que os pais tenham a mesma ferida dos filhos. Ou seja, de uma certa forma, aquilo também vibra dentro deles. E talvez isso está perpetuando de gerações em gerações. Quando nós falamos dessa questão de fazer as pazes com o pai e a mãe, essas pazes que a gente fala do interno, né? É honrar verdadeiramente a vida, o dom da vida. Porque às vezes nós sabemos que tem muitas pessoas que têm dificuldades nessa relação de pai e mãe, e não vamos entrar no mérito, né, de quem é certo, de quem é errado, porque acho que isso aí é só quem convive que pode definir o que está certo, errado ou não. Mas é nessa honra que nós temos em relação à nossa vida. Porque senão fica uma coisa superficial e a pessoa não percebe avanço na própria vida em relação a isso e começa novamente a cair no padrão de culpa porque ela está entendendo superficialmente a coisa. Não é aquele seu bonzinho. Tá vendo que nesse papel de bonzinho, mais uma vez, eu estou me abandonando? Porque se eu não sou grata pelo dom da minha vida, pelos meus genitores, mas eu vou lá e bajulo, ou seja, eu estou fazendo uma coisa, mas eu estou sentindo outra. Então, o que vai contar verdadeiramente é aquilo que eu estou sentindo. Porque eu ser verdadeira e falar de forma direta, que às vezes parece um pouco ríspida, mas se essa rispidez ela vem com uma verdade e talvez está sendo ríspido para o outro, eu estou sendo muito mais leal, eu estou muito mais comigo do que me fazendo de bonzinho, mas sentindo uma outra coisa. Neste momento, nós estamos também nos abandonando. Quando conseguimos conectar o que eu sinto ao que eu faço, é muito melhor. Porque nós não vamos precisar de ficar moldando, forçando situações. E aí vamos entender que essa dor do abandono, às vezes ela não é a sua dor principal, mas você vai se encaixar em várias características essas que nós estamos trazendo aqui. Por quê? Isso é normal, isso é comum. Em alguma faixa etária da nossa vida, vibrarmos uns ou outros aspectos das dores emocionais. Mas vai ser sempre uma que vai prevalecer. E às vezes uma vai puxar a outra, ou uma vai sobrepor a outra. E isso também é normal, porque enquanto estivermos vivos, vamos ter as nossas emoções aflorando e vamos sim, né, vibrar algumas sensações, emoções e sentimentos que às vezes não serão tão agradáveis assim. E fazer de conta que eles não existem, não fazem com que eles deixem de existir. Então, poder falar sobre isso, ler sobre isso e ganhar consciência em relação a isso é o que vai nos ajudar a nos posicionarmos diante desses momentos de dificuldade. Aí, Dani, não sei se eu fui para o outro lado, né, daquilo que você estava trazendo, mas eu acho legal explorarmos um pouco mais essas coisas que a gente vai colocando, para as pessoas terem um entendimento real e profundo internamente. Não ficar nesse superficial, porque senão falar assim, nossa, eu sou tão bonzinha, eu faço tudo assim, né, para todo mundo, eu faço tudo, meu pai faz tudo também, eu sou tão boazinha. Na verdade, você talvez não seja tão boazinha assim. Você está com medo de ser abandonado. Aceita isso como um fato. E olha aonde que você pode estar se abandonando. Olha de que forma que essa dor do abandono está vibrando dentro de você. Aí eu quero trazer uma outra característica aqui, que as pessoas que têm essa dor do abandono têm uma tendência de gostar muito de música que dança juntinho, coladinho, grudadinho, porque sente ali esse acolhimento, esse afago, né? Vai entender que a pessoa está lhe dando atenção e vai nutrir esse vazio. Momentaneamente vai nutrir esse vazio. Se ela não conseguir nutrir-se de si mesma, ela vai continuar depois vibrando dentro da frequência do abandono. Faz sentido isso para você, Dani? Sim, sim, eu tô aqui pensando em tudo isso que você falou, né? Realmente são pessoas que têm dificuldade até de se apoiar, né? Quando senta apoiado, dança apoiado no outro. Então, tô sempre buscando no outro essa afirmação daquilo que está dentro da pessoa. E aí, quando a gente fala, né, na questão de perdoar os pais,
não é para que tenha que estar junto, né? Mas é só para não ficar condenando os pais novamente, né? Se eu condeno aquilo tudo que eu condeno, se faço aquilo que eu estou me condenando, vou entrar no ciclo da culpa. Eu entro no ciclo da culpa, fico presa na dor. Então, quando eu perdoo os meus pais, não quer dizer que eu tenha que estar ali cuidando e fazendo, né? Mas sim, o objetivo de perdoar entender que eles fizeram o que eles podiam fazer e eu perdoar não quer dizer que eu tenha que estar ali junto o tempo todo. Eu perdoar eu não carregar aquilo no meu coração e não ficar condenando quem fez o que fez. Porque amanhã, talvez seja eu que queira abandonar meus pais. E tá tudo bem. Se abandonar pai, mãe, ou seja lá quem for, quer dizer eu estar comigo, tá tudo certo. Eu sei que isso é muito controverso, mas pior você estar ali cuidando dos seus pais na força do ódio, detestando com ódio deles, porque agora era para eu estar trabalhando, agora era para eu estar curtindo a minha vida, agora era para eu estar fazendo um monte de coisa da minha vida, eu tô aqui desperdiçando a minha juventude, meu tempo, minha energia, cuidando dessa mãe que foi uma mãe, sei lá o que ela foi na minha vida, e eu não queria estar aqui, mas eu sou boazinha e vou fazer. Aí você está se abandonando e não está vivendo dentro de um amor verdadeiro. Então, assim, se não sente de cuidar, bota num asilo, chama alguém para cuidar, paga uma cuidadora, não tem, dá um jeito, mas faça o que for fazer de uma maneira que se sinta confortável, porque abrir mão da própria vida, porque eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. E aí eu vou acordar com ódio da vida todos os dias e detestar meus pais mais ainda. Você está fazendo isso por quê? De novo, aí entra no ciclo do abandono porque está se abandonando, está abandonando a própria vida para cuidar do outro. E não quer cuidar. Uma coisa é você fazer porque você quer, porque você tem impulso, porque a pessoa é cuidadora, porque ela gosta de estar ali, porque teve uma relação bonita, linda, maravilhosa e sente realmente de estar ali. E outra coisa é a pessoa não querer estar ali e estar fazendo porque tem que fazer, porque tem que ser boazinho, o que os outros vão achar. Na hora que eu precisar, vai todo mundo bater palminha para mim de novo. Aí eu vou ter atenção, eu vou ter... E se abandona. Então, assim, realmente é muito legal a gente falar dessas controvérsias todas, porque é sobre se apoiar. A pessoa que precisa aprender a estar do seu lado, seja lá no que for. E entender, né, que justamente eu não posso condenar ninguém que abandona, porque amanhã ou depois quem pode abandonar sou eu. Porque se não está me servindo, se não está me fazendo bem, eu tenho mais que abandonar sim. Agora, se eu condeno quem abandona, eu não me permito abandonar. E aí eu fico presa em relações que às vezes não me servem, situações que já não tem mais nada ali para mim, porque abandonar é feio. Abandonar machuca, abandonar é ruim. E é sobre acolher, seja lá o que for, seja lá como for. Né, Jô? E aí uma outra coisa que eu acho muito legal da pessoa que sofre dessa dependência, que eu achei muito engraçado, porque eu já me vi assim, conheço pessoas que são assim, assim, é muito difícil deixar qualquer lugar. Então, assim, a pessoa está em casa, é super difícil para ela sair de casa. Sair da minha casa, mas aí vai lá para o encontro com os amigos, é maravilhoso, é ótimo, é tudo divertido, e aí para ir embora do encontro, aí sofre de novo, tem que abandonar o encontro, e aí para voltar para casa que já não queria sair antes, né? Então, assim, deixar qualquer coisa, deixar a comida no prato, deixar a casa, deixar o lugar que estava, deixar o passeio, deixar uma viagem, sempre essa pessoa, ela parece que cria um vínculo e quer ter aquilo para sempre. E aí, quando a experiência acaba, ela se sente abandonada. Isso também tem muito a ver com a dor do abandono. E eu me vi assim com as coisas dos namoradinhos, né? Que tem aquela coisa, vai, passa o fim de semana junto, tudo muito gostoso. E aí, quando vai no domingo de noite, que vai se despedir, aí eu me senti abandonada. Eu lembrei dos meus 18 anos. Que era assim, tipo, tava lá com a namorada, e aí, tipo, segunda-feira tinha que ir pra faculdade, fazer o que tinha que fazer, então a gente, aí era uma dor, um abandono, era até por isso que eu detestava domingo. Aí eu falei, gente, olha aí a dor do abandono batendo, né, porque, enfim, meu pai faleceu, eu era nova, então a ferida do abandono, eu vivi isso porque perdi meu pai muito cedo, então assim,
Ah, olha aí. Já doeu mais, não é uma coisa que me doa tanto hoje em dia, mas para a pessoa que tem essa máscara do dependente, se separar do parceiro, né? Porque normalmente a dor da dependência ela é vivida com o genitor do sexo oposto, ou seja, as relações do sexo oposto, né? Namorado, namorada, sempre vão causar essa dor. Então, o fim de uma interação, porque tem que se despedir, porque tem que trabalhar, porque a vida segue, é aquela sensação do abandono, de que ela vai me deixar, de uma solidão, de uma tristeza muito grande. E aí, e percebendo isso, né, Jô? Marcando aí com a caneta, como é que diz? Marca O highlight, marcar ali com marca-texto o que está acontecendo e ir percebendo, e se percebendo dessa dor. Só isso, ir se notando e se percebendo e assumir que, putz, eu faço isso acontece. Como é que é para você, Ju? Então, Dani, mais duas coisas que você falou e que eu acho muito legal da gente voltar. A primeira, essa questão, né? Que você falou, meu pai morreu e eu senti abandonada. Aí, talvez, é um exemplo claríssimo de como que quem tem essa dor do abandono vai se sentir abandonada até nestes momentos. E imagine, a pessoa faleceu. Talvez ela gostava de viver, talvez ela tinha muita vontade de viver, mas infelizmente partiu. Mas quem tem essa ferida não vai ver essa questão do findar dessa vida do plano terreno, né? Da matéria. Vai se sentir abandonado. Então, isso é muito legal, é um exemplo muito claro para poder destacar, né, em relação a quem sofre o abandono. E outra coisa que eu anotei aqui é quando você fala, né, da questão do apego. Então, a pessoa que sofre do abandono, tem a máscara do dependente emocional, tende a vibrar na questão do apego. E aí, quando nós vamos entender o processo de depressão na vida, ela vem justamente também de um apego. Apego a como eu gostaria que fosse, apego a uma coisa que acabou e eu não aceito que acabou, apego àquelas ideias que eu criei e fico nessa rigidez dessa ideia imaginativa. Tudo isso são indícios que podem virar um processo depressivo muito forte. Né? E quando a gente vai ver o que está por trás do apego, a ferida do abandono. Porque a pessoa ela tem muito medo da solidão. Mas ela não consegue assumir nem para si mesma que ela tem esse receio, que ela tem esse medo da solidão. Ela começa a fazer várias coisas para não se sentir, para não se perceber, para não perceber o tempo que ela está só. E isso vai ali disfarçando, né, essa solidão. Porque um dos grandes medos que ela tem é justamente esse. Ou seja, essa solidão, quando está ficando eminente, a pessoa vai entrando num desespero que começa a querer agradar tudo e a todos para não ficar ali nessa frequência. Acolher, entender e ressignificar é uma das formas que nós temos para poder equilibrar essa energia, não é equilibrar, né? Mas lidar com essa energia dentro do nosso próprio dia a dia. Porque nós não temos como controlar a ação do outro. Mas eu tenho como me conhecer para aprender a lidar com isso. Eu não tenho como obrigar ninguém a estar ao meu lado. Então, se essa for uma grande dor minha, eu preciso de acolher, entender que ela existe para aprender a lidar com ela. Porque as pessoas vão chegar, elas vão partir. Cada um vai ficar ao lado do outro o tempo que for necessário para ambos. É um momento ali de aprendizado para ambos. Aquele aprendizado aconteceu, acabou. A pessoa vai viver a vida dela, vai partir, vai viver novas experiências. Isso não tem nada a ver com você, porque ela não gosta de você, porque ela não quer estar com você. Mas sim é porque o que precisava de acontecer, aconteceu. Então a pessoa vai, mas não quer dizer que ela esteja te abandonando. E aí, quando a Dani fala, né, esse processo de abandonar pai e mãe, existem muitas pessoas que ficam na dor, né? Como assim abandonar pai e mãe? O que ela disse é muito precioso, porque quando você tá ali cuidando por obrigação, você sente uma culpa por cuidar, é muito pior do que esse, né, entre aspas, abandonar. Porque olha o que ela traz. Acolha o seu pai, acolha sua mãe. Se você não tem paciência, contrata alguém que tenha paciência, faça a sua parte naquele momento, mas não fique por aquela obrigação. Que é muito pior do que como você estivesse abandonando, é tratar mal ou ficar pela culpa. Então, no momento em que você consegue acolher, você não se abandona e, consequentemente, também não vai abandoná-los ou
Não sei por que que hoje está vibrando muito, né? Essa questão de pai e mãe já foi várias vezes que a gente volta nesse tema. Então, não sei se está fazendo sentido para vocês aí também, porque alguma coisa energética tem. Mas quando faz esse movimento, desse entendimento, começa a se acolher dentro da própria dor, consequentemente, acolhe também aquela pessoa que precisa ou que deseja a sua presença, o seu carinho, a sua atenção. É legal e interessante olhar para esse ponto de vista que a Dani trouxe. Porque quando nós falamos em relação dessas palavras assim, né, é muito comum no nosso dia a dia, algumas pessoas se assustam ou entram em dor, mas é para que tenham esse entendimento, que vejam as coisas verdadeiramente como são. Mas para isso eu não posso mentir para mim. Eu não posso mentir para mim que eu estou querendo fazer e não quero verdadeiramente. Porque senão eu estarei me abandonando. Quanto mais eu me abandono, mais abandonada serei. Quanto mais eu vou tentar ficar suprindo com o externo, esse vazio ele nunca será preenchido. Quando isso começa a ser nutrido de dentro para fora, aí sim, eu vou sentir menos essa sensação de vazio. Eu vou conseguir lidar melhor com a minha solidão. E entendendo que essa solidão, ela se faz necessária em alguns momentos, que é um momento de introspecção. É um momento de você estar consigo mesmo, de fazer os seus alinhamentos, para depois conseguir viver bem e não tender a responsabilizar terceiros pelos seus sentimentos, por sua ação ou falta delas. Porque quando nós estamos aí nesse medo do abandono, a Dani disse lá no começo, eu acho que vale a pena repetir, tendendo a fazer tudo para todos, quando a gente faz porque quer, a gente não cobra. Se a gente fez porque está esperando que o outro faça também, eu não queria fazer verdadeiramente. Eu queria controlar, eu tinha medo de ser abandonada, pode ser qualquer outra coisa, menos a vontade de fazer aquela ação. Faz sentido isso para você, Dani? Faz muito, né, Jo? E aí eu tô aqui pensando nisso tudo que você está falando, né? Você falou dos momentos de introspecção, né? Nesse apego excessivo. E aí o que acontece? A pessoa não olha para os projetos dela, né? Ela se abandona. Por que é importante esse momento de introspecção, de solidão, de estar consigo mesmo? É porque a gente tem projetos pessoais, né? E esse tipo de pessoa tem a tendência a não iniciar nada sozinho, não se sente capaz de caminhar um caminho por conta própria, está sempre dependendo do outro para fazer, e às vezes, né, se fosse para eu depender de alguém fazer comigo o trabalho do humanoterapeuta aqui em Paraty, eu não estaria fazendo, porque na época que a gente entrou, nem se falava muito nisso, era uma rede muito menor. Hoje em dia, o Espaço Humanidade é uma rede tão maior, mas naquela época ainda era uma coisa pequena. Como assim, né? Mas vamos lá, eu quero fazer. Foi o meu projeto pessoal que eu investi. A pessoa com a ferida do dependente, ele abandona os próprios projetos. Por quê? Porque não consegue estar sozinho, né? Não consegue investir o tempo que precisa consigo mesmo, porque ele não suporta a sensação de estar sozinho, que é justamente a hora que você vai estudar, é a hora que você vai elaborar, que você vai compreender, quando você faz uma jornada terapêutica como essa, você tem um monte de ficha caindo, e aí você precisa estar sozinho até para entrar no seu processo de cura. Mas não, o medo de estar sozinha é tão grande, o que vai acontecer comigo? A pessoa tem um medo enorme de enlouquecer, o que vai ser de mim se eu ficar sozinha? Então tá sempre ali vivendo a sombra dos outros, fazendo tudo para os outros e não vive a própria vida. E aí não consegue se libertar de si mesmo, cria um aprisionamento à sombra dos outros, à vontade dos outros, para que os outros façam a sua própria vontade. Então eu acho muito importante a gente ir trazendo isso, porque a gente tem os nossos próprios projetos que vão dar medo, sim, de fazer eles e se eu quebrar a cara. E aí você vai encarando esses medos e se fortalecendo. Esse é o processo natural da vida. Acho que o número 1 de tudo a gente precisa ter claro que elaborar coisas é a natureza da vida, né? Então, ninguém tem tudo resolvido sempre o tempo todo. A gente vai resolvendo aos poucos. E aí todas essas questões do medo de estar sozinho, né? E o dependente, ele acaba
se colocando numa situação que ele não está feliz, mas não fala nada sobre isso para o parceiro dentro de um relacionamento, ele prefere não falar nada, vamos passar aí o dia para não acontecer de estourar alguma coisa e essa pessoa não querer estar comigo. Então, assim, eu não falo nada, vamos fingir que está tudo bem. Não, cara, vamos resolvendo. E às vezes vai precisar passar 1, 2 dias separado para pensar na vida, para baixar os ânimos, para se acalmar. Mas para o dependente isso é uma dor muito grande, porque ele não quer estar sozinho, porque ele não quer olhar para os processos dele. E aí precisa começar a olhar para esses processos e começar a aprender a lidar com essa solidão. Porque é na solidão que a gente começa a, a construir muita coisa nossa, né? A nossa relação com a gente mesmo é dentro desse processo sozinho. Nós nascemos sós e nós morremos sós. E a única relação que é eterna é a minha comigo mesmo. Então, se eu quero mais do que uma vida boa, se eu quero uma existência boa por toda a eternidade, eu preciso aprender a estar comigo. Porque senão sempre vai ser uma dor. Imagina essa pessoa quando desencarna. Porque teve sempre ali aquele clã, aquele núcleo, e aí na hora que sai do corpo, que vai viver a experiência sozinha, não sabe o que fazer. Né? Então, precisa começar a aprender a gostar também de estar sozinho. Gostar de se relacionar, ótimo, mas gostar de estar sozinho também é parte da nossa vida. E precisa ser um processo agradável, porque é. Né, João? O que você acha? Com certeza. E aí, Dani, o que que acontece? Em todo esse emaranhado de coisas, que muitas das vezes são criação do nosso racional, do nosso mental, a gente vai se distanciando cada vez mais do nosso sentir. Aí vai de encontro com tudo isso que você está dizendo. Quando nós temos esse medo, essa dificuldade de ficar nessa introspecção para conseguirmos nos escutar, para poder colocar nossas ideias em prática, se a gente ficar acreditando que todo tempo eu preciso de ter ali alguém porque eu estou nessa dependência emocional, justamente por causa da ferida do abandono, eu preciso entender isso. Porque senão a vida fica estagnada, e uma vida estagnada é uma vida sem sentido. A pessoa, ela começa a vibrar nesse padrão de para que eu vou levantar hoje? Tudo igual, não tem nada diferente na minha vida. A pessoa vai só empurrando literalmente com a barriga, como a Dani mesmo falou. Essa questão das relações está ruim, mas é melhor estar aqui do que estar sozinha, porque está com medo de ser abandonada, então não vou falar o que eu sinto, não vou falar o que eu penso. E vai só empurrando as situações. Quando chega um momento, empurrou tanto que vai ser empurrado pela própria situação. Porque quando nós não conseguimos lidar e trabalhar as nossas emoções, consequentemente vai vir em forma de alguma manifestação no nosso corpo físico. Aí é o momento que a gente tem a tendência de parar para conseguir perceber o que estava acontecendo verdadeiramente na nossa vida. Então, para que não precisemos chegar nesse estágio tão avançado de chegar na dor do corpo físico, nós precisamos sim de olhar para as nossas dores emocionais. Às vezes é difícil, às vezes dói, sempre. Mas quando nós conseguimos fazer essa transitoriedade, olhar com verdade para isso, depois alivia muito. E este alívio é que vai desencadear e vai desentrelaçar outros nós que a gente nem imagina que tem. Porque geralmente uma pessoa que tem uma dor do abandono, às vezes ela não está conseguindo colocar uma ideia, colocar um projeto em prática na própria vida, justamente por causa dessa dor. E ela nem consegue fazer esse link. Por quê? Como eu sou dependente emocional, eu estou com uma ideia. Se a pessoa não vir, me aprovar, me validar e falar que tá bom, eu não vou fazer. Aí eu me abandono, eu vou ficar com o meu projeto engavetado. Aí chega uma outra pessoa, faz aquele projeto, dá bom, e eu falo, poxa, eu tinha essa ideia e não fiz. Não fez porque se abandonou. Então, quando nós começamos a olhar para a nossa vida enquanto adultos verdadeiramente e olhar com responsabilidade tudo o que dá bom e o que não dá tão bom, porque às vezes não deu ruim, só não deu como você queria, mas foi aquilo que você precisava. Quando nós temos essa maturidade e esse entendimento, aí vai ficar muito mais fácil de conseguir perceber o porquê que eu estou com dor no corpo, o porquê que eu não estou conseguindo me entender bem com meus colegas de trabalho, o porquê que eu só tenho pessoas que abusam da minha boa vontade, seja nas relações afetivas, relações sociais. Eu vou começar a perceber isso, mas depois que eu conseguir identificar
qual é verdadeiramente essa dor, essa ferida emocional que eu carrego. Porque através dela, você vai conseguir perceber essas outras coisas que vão desencadeando, que a gente não consegue fazer o link. Porque muitas das vezes, como eu disse, e volto a repetir, essas dores começam geralmente na fase da infância. E em alguns momentos, até processos ultrauterinos, né? Quando a pessoa está sendo gestada, já tem algumas vibrações que estão sendo emanadas ali no meio, em torno, sentimento da mãe, da família, enfim. Então é isso, a gente falou para danar, eu tenho um atendimento agora. Só para Eu preciso. encerrar aqui, né? Porque a gente falou tanto da dor, e eu gosto de encerrar sempre um pouquinho, com botar um up, né? A pessoa Ótimo. que se encontra dentro desse padrão do abandono é uma pessoa que lê muito bem os outros, consegue perceber muito o que os outros querem, o que os outros precisam. Então, quando tá com essa ferida mais curada, mais elaborada dentro de si, ela é uma pessoa que começa a ficar bem sozinha e sem dramatizar tanto a vida, ela tem uma capacidade enorme de ajudar os outros. Ela sabe ler o que os outros precisam e consegue sim ajudar de verdade, quando pode, quando quer, de coração. É uma pessoa que sabe o que quer. A pessoa, quando se livra da dependência, ela começa a ser o guia da própria vida e gerar o próprio norte, né? Então, assim, tem uma pessoa que é muito habilidosa, é uma pessoa que sabe lidar com as próprias demandas muito bem da vida. Então, assim, não desiste quando está determinada a obter uma coisa, né? Do mesmo jeito que ela é tinhosa para manipular para aquilo que ela quer, ela também pode ser tinhosa para não desistir daquilo que ela quer para ela. Não que o outro faça, mas que ela se apoie. E aí ela tem essa perseverança de ir lá e de fazer. Então perceba, quando você equilibra essa dor dentro de você, você pode usar tudo a seu favor. Tudo tem duas polaridades, né? É uma pessoa perseverante, tinhosa, teimosa, ela vai lá, vai fazer, vai saber como fazer as coisas, vai se virar, né? Então, e também é uma pessoa naturalmente engraçada, animada, sociável. É uma pessoa que transcende essa tristeza, porque está se abandonando. Quando se apoia, ela transborda uma alegria de viver enorme, que ajuda também um monte de gente a ser mais feliz. Então, olhar para isso só vai fazer com que a gente consiga curar essas feridas, se apoiar e se tornar uma pessoa mais forte, melhor, para a gente e para as pessoas à nossa volta. E aí você nunca mais vai se sentir abandonado, porque todo mundo quer estar perto de gente alegre. Né, Jô? Isso aí, a Leonice só leu a contribuição dela aqui, ó. Antes de eu ter essa consciência, tinha um medo terrível de ficar na velhice só e abandonado. Então, Leonice, seus comentários são sempre muito legais, porque acrescenta muito aí, né, na expansão de consciência. Que legal que você está olhando, olhou para isso, que está expandindo essa consciência. A Leonice também é humanoterapeuta parceira, nossa parceira, nossa amiga aí, é uma excelente terapeuta. E agora está aí, como nós também, auxiliando as pessoas nesse processo de olhar para as próprias dores, para as próprias feridas. E aí eu quero convidar essas pessoas que estão assistindo aqui agora, quem gostou desse tema, desse papo, eu estou falando sobre as feridas emocionais no meu grupo de Telegram. Quem tiver interesse, é só me chamar no direct que eu passo o link para poder entrar. Além desse tema de feridas emocionais, tem vários outros temas que a gente vai falando, conversando lá no grupo. Ele é aberto à participação de todos, né, que desejarem. Quero convidar também as pessoas que são da minha rede, que ainda não conhecem o trabalho da Dani, para que comece a acompanhar o trabalho dela, que é fantástico. Ela tem várias experiências muito legais, conteúdos de grande valor. E é isso aí. Eu quero agradecer vocês pelo carinho de sempre, pelos coraçõezinhos, comentários, as boa noite e a companhia de vocês até agora aqui conosco. E a próxima ferida qual vai ser, Dani? A ferida acho que é da humilhação, não é? Acho que é. Eu tenho probleminha com as ordens das coisas, mas enfim, vamos dar sequência. Ferida aí Tem mais ferida, tem mais 3 feridas, né, para falar. Então, e quem perdeu da rejeição, fica no nosso feed. Se quiserem, depois podem ir lá assistir. Adoro quando vocês compartilham os insights de vocês conosco, porque também é de grande valor a experiência que vocês têm. E isso também ajuda a nutrir a nossa estadia aqui, né? Fazendo essa live, esse bate-papo com vocês. E é isso aí, né, Dani? Delícia, gente. Muito obrigada aí pelo acompanhamento de todo mundo. Sempre muito bom estar aqui. E até semana que vem com o nosso próximo Direto no Ponto, seguindo esse estudo das feridas emocionais e as suas máscaras, para ajudar o maior número de pessoas possíveis a libertar seus corações.
Até Tchauzinho, semana que gente. vem. Até mais. Obrigada, Jô.